Olá, bem-vindos de volta para mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, o relato de Pedro em Jerusalém. Para você que não é inscrito ainda no canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se neste canal, porque ele é um tesouro do Eterno, ele é um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Para você que já é inscrito, eu te peço para compartilhar esse conteúdo com os teus contatos, com os seus amigos, com os seus parentes. De repente eles podem estar precisando, necessitando ouvir esta palavra de Deus. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, vamos ler o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, eu preciso falar o seguinte para vocês, olha só. Mesmo conhecendo a resposta positiva aos evangelhos, os fiéis de Jerusalém, fortemente ligados aos valores do judaísmo e ignorantes da dinâmica do Espírito Santo, questionam a integridade de seu líder, no caso Pedro, tá? Na história resumida dos acontecimentos, Pedro ressalta a ação do Espírito Santo que primeiro o conduziu a Cesareia e depois doa-se aos gentios, sem ser mediado por nenhuma iniciativa humana. O dom do Espírito Santo, idêntico ao recebido pelos apóstolos, significa que essas pessoas estão incluídas no projeto de salvação, tá? O próprio Jesus assim o dispôs e ninguém pôde impedi-lo. A Igreja de Jerusalém, portanto, é convidada a ampliar sua compreensão do poder de Deus, que integra em seu projeto de salvação no mesmo nível de Israel, os demais povos, tá bom? Então, esta é uma primeira introdução. O que significa isso? Que o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele também se doa para a humanidade, para todos, sem fazer acepção de pessoas. Tanto para os gentios, quanto para o povo de Israel, quanto para Israel. Porque Israel tinha aquela ideia, e tem até hoje, de que somente eles são o povo escolhido. E isso não é verdade, né? Deus derrama o seu Espírito para toda a humanidade, tá bom? Não importa se você é judeu, se você é cristão, se você é budista, se você é das matrizes africanas, religiões de matrizes afro, se você é sunita, não interessa. Deus, ele doa os seus dons para quem ele quiser, seja homem, mulher, escravo, livre, não importa, tá bom? Então, agora vamos começar a leitura realmente da narrativa de Atos, capítulo 11. O relato de Pedro em Jerusalém. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: os da circuncisão, vocês sabem que são os judeus, né? E eles chamavam depois os que não eram da religião deles incircuncisos, numa forma pejorativa, tá, gente? Então, olha só, ele diz assim: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ou seja, os judeus também têm a lei de kasher, a lei de kashrut, que eles não podem comer certos alimentos. O porco, o coelho, o camarão, enfim, é a lei que está lá em Levítico, então eles não podem, tá? Isso não significa que eles estando em um lugar onde só tenham esses alimentos, eles não vão comer. Por quê? Porque a vida vale mais do que o preceito, tá, gente?
E nem todos os lugares são como, por exemplo, o Brasil, que tem uma infinidade de alimentos que você pode comer. Por exemplo, aqui nós temos em abundância carne de boi. Lá na Alemanha já não tem, é mais carne de porco. Então, quer dizer, os judeus que vivem na Alemanha, eles vão dar um jeito de se alimentar, evitando ou até comendo esses alimentos, entendeu, gente? Então, a vida vale mais do que o preceito, beleza? Então, olha só. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro começou a falar e lhes expôs em detalhe o acontecido. Eu estava, aí ele conta de novo aquela história lá que aconteceu. Ele estava lá na casa de Simão, enfim, ele vai contar essa história do anjo, dele estar lá, né, do que aconteceu, dos animais descendo num pano branco. Ele vai contar essa história umas 4 vezes, tá? Essa história é contada umas 4 vezes aqui em Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 11. Então vamos lá. Pedro começou a falar e lhe expôs em detalhe o acontecido. Eu estava na cidade de Jope, isso é Pedro contando. Eu estava na cidade de Jope rezando e em êxtase tive uma visão, um objeto que descia parecido com um grande lençol, sendo baixado do céu pelas 4 pontas e veio até mim. Tendo olhado fixamente para ele, eu observava com atenção e vi os quadrúpedes da terra, as feras, os répteis e as aves do céu. Também ouvi Também ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de modo algum, Senhor, jamais entrou em minha boca algo profano e impuro. Mas pela segunda vez a voz do céu falou: o que Deus purificou, tu não chames de profano. O que significa isso, gente? Aqui não é somente sobre... Ele teve uma visão sobre alimentação, mas não é sobre alimentação aqui. É a questão dele fazer acepção de pessoas, né? De achar que de ver as pessoas como animais. Às vezes até nos nossos dias, no dia assim, fulano é um asno, fulano é um burro, fulano é não sei o que, é um isso, é aquilo. Então, era assim que os judeus viam, tá? Os gentios, né? Como animais, né? Então, existe também, existe essa questão aqui, tá? Tendo olhado fixamente para ele, eu observava com atenção e vi quadrúpedes da terra, as feras, os répteis e as aves do céu. Também ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de modo algum, Senhor, jamais entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas pela segunda vez a voz do céu falou: o que Deus purificou, tu não chames de profano. Isso aconteceu 3 vezes e depois tudo foi recolhido novamente para o céu. Naquele momento, 3 homens apresentaram-se na casa em que estávamos, enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu os acompanhasse sem duvidar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. Quem era o homem? Lá na casa de Cornélio, tá, gente? Ele nos contou como tinha visto o anjo apresentar-se em sua casa e dizer: envia a Jope e manda chamar Simão, apelidado Pedro. Ele te falará coisas pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ora, logo que comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, da mesma forma como caíra sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra de Jesus, da palavra do Senhor, quando disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus
deu a eles o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, seria eu capaz de impedir a Deus? Tendo ouvido isso, eles se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios, que somos nós, tá? Os gentios somos nós, gente. Deus concedeu a convenção que conduz à vida. Uma outra questão aqui, gente, é o seguinte. Cadê? Vocês percebem que... Por que o anjo não falou sobre Deus, sobre a boa nova de Deus para os gentios, para a casa de Cornélio? Porque não foi dada aos anjos a anunciar a palavra de Deus. Foi dado aos homens, a nós, à humanidade, o anúncio da palavra de Deus. Os anjos, eles anunciaram o nascimento de Jesus para Maria, mas levar essa mensagem de Jesus aos 4 cantos do mundo cabe a nós, os humanos, e não aos anjos. Porque se coubesse aos anjos, eles teriam falado, eles mesmos teriam evangelizado, anunciado a palavra de Deus à casa de Cornélio, tá? Então somos nós, batizados, que somos, nós somos os anunciadores da palavra de Deus, desta boa nova de Deus, né? Bom, esse anúncio da palavra de Deus cabe a nós, humanos. Bom, a igreja de Antioquia. Ora, aqueles que tinham sido dispersos em razão da tribulação que sobreveio por causa de Estevão, foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, senão aos judeus. Que graça tem anunciar a palavra apenas para aqueles que conhecem, né? Para a igreja, por exemplo, digamos aqui que eu estou aqui e anuncio somente para quem já é crente, para quem já conhece essa palavra. Que graça tem? Nenhuma, gente. Então, quando eu venho aqui anunciar essa palavra de Deus, eu estou anunciando para muita gente que nem conhece, nem pertence à igreja, não é do cristianismo. Então eu tenho muita gente, graças a Deus, nos 4 cantos do mundo que me ouvem e que não são cristãos, não são de igreja. Aliás, o povo da igreja, pelo menos da minha, nem suporta que eu falo, né? Entendeu? Às vezes na minha própria casa, vocês estão pensando que é fácil pregar não, mas anunciar a palavra de Deus dentro da sua própria casa não é, porque a gente, querendo ou não, quando a gente anuncia a palavra de Deus, a gente também faz tipo uma denúncia dos erros que a gente tem e dos erros dos outros também. E ninguém quer ouvir que está errado. Todo mundo diz: eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Eu não necessito dessa palavra, eu não preciso me arrepender de nada. Você tá louca, mulher? Fica falando aí que eu tenho pecados, que eu tenho erros. Você tá doida? Quem você acha que você é? Eu escuto isso todos os dias, meus queridos. Então, mas eu tenho que vir aqui, eu tenho que anunciar na minha casa, eu tenho que anunciar para mim mesma. Quando eu leio, vocês acham que eu também não melhoro, não me moldo, não faço uma autocrítica? Claro que eu faço, né? Então, não é tão fácil, né? É fácil pregar, sabe? Não é, eles estavam querendo pregar para os seus próprios irmãos, mas não foi isso que Deus quis, né? Então, olha só, eles foram a Fenícia anunciando a palavra a ninguém senão aos judeus. E essa palavra é tão rica, é um tesouro que deve ser anunciado sim para todos. Imagina se todos conhecessem esse tesouro, o mundo seria muito diferente, gente, pode ter certeza, tá? Olha só, eles anunciavam só para os judeus. É como se dissesse assim: esse segredo aqui vai ficar só entre a nossa comunidade. Não, só nós vamos prosperar, só nós vamos conhecer essa riqueza de Deus, esse tesouro de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus quer que todos conheçam, tá?
tanto que o Espírito Santo desce lá, né, é derramado também aos gentios, que somos nós. Havia alguns cipriotas e sirineus entre eles, que tendo chegado a Antioquia, falaram também aos helenistas. Quem são os helenistas? São os gregos, tá? Anunciando-lhes o evangelho de que Jesus é o Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número, tendo acreditado, converteu-se ao Senhor. Converteu-se ao quê, gente? A igreja de Jerusalém? A igreja, ao judaísmo? Não, gente. Converteu-se ao Senhor. A gente não se converte à placa de igreja, tá? A gente se converte ao Senhor. E se converter ao Senhor é mudar de vida, é ter sabedoria, é ser justo, é cuidar, como eu já falei, dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros e dos órfãos, tá? É ser uma pessoa justa, é ser uma pessoa amorosa. Ser pessoa amorosa não é ficar de nhenhenhen, não. Ser uma pessoa amorosa é você fazer além daquilo que se espera, que é, no caso, a justiça, né? Entendeu? Então, dizer assim, eu vou ajudar pobre. Não vou ajudar pobre, né? Mas por amor a Deus e amor a você, você ajuda sim. Às vezes não é justo, né? Mas por amor, você ajuda sim, tá bom? Olha só, a mão do Senhor... não, aqui eu já tinha lido. Então, olha só, e um grande número, tendo acreditado, converteu-se ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado lá e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a permanecerem, quem na igreja? Não, permanecerem no Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom e pleno do Espírito Santo e de fé. Uma multidão considerável agregou-se ao Senhor. Barnabé então partiu para Tarso, a fim de procurar Saulo. Saulo é o apóstolo Paulo, tá, gente? A fim de procurar Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles se reuniram com a igreja e ensinaram a uma multidão considerável. E pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles eram chamados da seita. Eles eram chamados de seita de Jesus, a seita dos cristãos, né? Então, olha só, foram chamados de cristãos, ou seja, foram chamados de ungidos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, por intermédio do Espírito, indicou que estava para vir uma grande fome sobre todo o mundo habitado, a qual aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos decidiram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, cada um conforme os seus recursos. Eles assim o fizeram, enviando a ajuda aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Bom, no próximo capítulo, que é o capítulo 12, nós vamos saber um pouco mais sobre a prisão e a liberação de Pedro. Sim, Pedro será preso lá no final, nesse capítulo 12, tá bom? Então, é isso. Compartilhem esse conteúdo. Aqui eu termino a leitura do livro do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Espero que vocês estejam gostando desta narrativa
sobre Atos dos Apóstolos, ou seja, essa narrativa que também foi escrita por Lucas, né? Lucas, como diz o Dom Tolentino, que é o cardeal Tolentino, ele diz que Lucas é o arquiteto das palavras, e eu concordo com ele, porque se você for analisar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você vai perceber que Lucas era realmente um historiador, como se fosse um acadêmico, sabe? Ele tem um jeito de escrever diferente dos outros que escreveram a respeito de Jesus. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço, aproveitem o seu dia. Aqui em São Paulo o dia está amanhecendo e vocês ficam aí com essa imagem linda dessas flores.